Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O assassinato, que ocorreu em um restaurante no Brooklyn, Nova York, foi um golpe devastador no submundo da máfia, e o modo como o crime foi executado se tornou um símbolo do poder e da crueldade da Cosa Nostra. Carmine Galante nasceu em 1910, no bairro de East Harlem, em Nova York, de uma família de imigrantes italianos. Desde jovem, Galante esteve envolvido no mundo do crime. Ele começou a se destacar na década de 1930, quando se aliou à família Bonanno, uma das 5 famílias que compunham a máfia italiana em Nova York. Ao longo dos anos, ele subiu rapidamente nas fileiras da organização, graças à sua inteligência e à sua capacidade de eliminar rivais com uma frieza que lhe rendeu uma reputação de homem extremamente perigoso. Nos anos 1950 e 1960, Galante foi peça-chave no lucrativo tráfico de heroína que conectava a Itália e os Estados Unidos, uma operação que ficou conhecida como a Conexão Francesa. Por meio dessa rede, Galante e seus aliados controlavam o transporte de grandes quantidades de heroína que chegavam da Europa e eram distribuídas nas ruas de Nova York. A operação trouxe bilhões de dólares para a máfia e consolidou Galante como um dos chefes mais poderosos e influentes da organização. No entanto, o sucesso de Galante também lhe trouxe muitos inimigos, tanto dentro quanto fora da máfia. Seu controle sobre o tráfico de drogas o tornou alvo de outros chefões, que temiam que sua ambição desmedida pudesse prejudicar o equilíbrio de poder entre as 5 famílias. Além disso, sua crescente sede de poder fez com que ele se tornasse uma figura isolada dentro da própria família Bonanno, onde muitos temiam que ele estivesse disposto a trair qualquer um para alcançar seus objetivos. Em 1974, Galante foi libertado da prisão após cumprir uma sentença por acusações relacionadas ao tráfico de drogas. Quando voltou às ruas, ele rapidamente reassumiu o controle da família Bonanno, apesar da oposição de outros membros da máfia. A essa altura, o chefe oficial da família, Philip Rastelli, estava preso, e Galante aproveitou a oportunidade para se declarar o líder interino da organização. Sob seu comando, a família Bonanno voltou a ser uma das mais poderosas e lucrativas no comércio de drogas, mas o estilo ditatorial de Galante alienou muitos de seus aliados. Galante era um homem temido por sua crueldade. Ele não hesitava em ordenar assassinatos de rivais e até de aliados que ele considerava traiçoeiros. Seu comportamento errático e sua postura agressiva começaram a alarmar as outras famílias da máfia. Em particular, ele atraiu a ira da Comissão, o Conselho de Governança que supervisionava as atividades da Cosa Nostra nos Estados Unidos. A comissão, composta pelos chefes das 5 famílias de Nova York, estava preocupada com o fato de que as ações impetuosas de Galante pudessem atrair mais atenção das autoridades e prejudicar os negócios de todos. Em 1979, a tensão entre Galante e a comissão atingiu o ponto de ebulição. Os outros chefes da máfia, incluindo os líderes das famílias Gambino, Genovese e Lucchese, estavam decididos a se livrar de Galante antes que ele destruísse o delicado equilíbrio de poder dentro da Cosa Nostra. O plano para eliminar Galante foi arquitetado em segredo, e os conspiradores contaram com a ajuda de membros descontentes da própria família Bonanno, que estavam cansados do domínio tirânico de Galante. No dia 12 de julho de 1979, Carmine Galante foi ao restaurante Joe and Mary's Italian American Restaurant, no bairro de Bushwick, no Brooklyn, para almoçar com alguns amigos e associados. Entre os presentes estavam o guarda-costas pessoal de Galante, Leonardo Coppola, e um homem chamado Giuseppe Turano, que era o dono do restaurante.
No entanto, o que Galante não sabia era que o almoço seria sua última refeição. Os assassinos, que haviam sido enviados pela comissão, já estavam em posição, esperando o momento certo para agir. Enquanto Galante desfrutava de sua refeição no pátio externo do restaurante, 3 homens armados invadiram o local. Eles estavam equipados com pistolas e metralhadoras e abriram fogo sem hesitação. Galante foi atingido várias vezes no peito e na cabeça, caindo de costas em sua cadeira, ainda com um charuto entre os dentes, e um detalhe que se tornaria icônico nas fotos da cena do crime. Leonardo Coppola e Giuseppe Turano também foram mortos no ataque, mas o guarda-costas de Galante, que deveria protegê-lo, misteriosamente saiu ileso, levando muitos a acreditar que ele havia sido comprado pelos conspiradores. O assassinato de Galante foi uma execução meticulosamente planejada e um claro exemplo de como as disputas de poder dentro da máfia eram resolvidas de maneira brutal e definitiva. A comissão havia tomado sua decisão e eliminado um homem que consideravam uma ameaça ao equilíbrio do poder. Para o mundo exterior, a morte de Galante foi um sinal de que a Cosa Nostra estava disposta a fazer o que fosse necessário para manter seu controle sobre o crime organizado e proteger seus interesses financeiros. Após o assassinato de Galante, houve uma série de mudanças no comando da família Bonanno. Rastelli, que ainda estava preso, reassumiu o controle oficial da família, enquanto os conspiradores que ajudaram a orquestrar o assassinato de Galante receberam recompensas e promoções dentro da organização. No entanto, a morte de Galante também teve um impacto mais amplo na estrutura da máfia em Nova York. A comissão, que havia mostrado sua autoridade ao eliminar um chefe tão poderoso quanto Galante, solidificou seu papel como a principal força de governança do submundo do crime. O legado de Carmine Galante como um dos mafiosos mais temidos de sua época permanece até hoje. Sua brutalidade, ambição e desrespeito pelas regras tradicionais da Cosa Nostra acabaram selando seu destino. O assassinato de Galante é frequentemente lembrado como um dos exemplos mais notórios da maneira implacável com que a máfia resolvia suas disputas internas. A cena de seu corpo caído na cadeira, com um charuto ainda em sua boca, tornou-se um símbolo da violência e do poder do submundo do crime em Nova York. Em última análise, a tragédia de Ode Galante Riccio foi um marco importante na história da máfia americana. Ela demonstrou como a ambição desmedida e a falta de respeito pelas tradições da organização podiam levar à morte violenta, mesmo para os mais poderosos. A execução de Galante nas ruas de Nova York não foi apenas o fim de uma era para a família Bonanno, mas também uma lição de que, no mundo da máfia, o poder era sempre transitório e a violência era uma constante. Emanuela Orlandi, então com 15 anos, era cidadã do Vaticano e filha de um funcionário do Estado Papal. Sua família vivia dentro dos muros do Vaticano, o que tornou seu desaparecimento ainda mais chocante e amplificou a atenção midiática que se seguiu. Ela era a quarta de 5 filhos de Ercole Orlandi, que trabalhava na Casa Pontifícia, encarregado de funções administrativas ligadas ao Papa. A jovem Emanuela frequentava uma escola de música em Roma, onde estudava flauta. No dia de seu desaparecimento, Emanuela havia saído de casa para ir à aula, como de costume. O desaparecimento ocorreu de forma aparentemente banal. Emanuela pegou o ônibus de volta para casa após as aulas, mas nunca chegou. De acordo com testemunhas, ela havia mencionado a uma amiga que teria sido abordada por um homem que lhe ofereceu um trabalho de promoção de cosméticos. Pouco depois dessa conversa, ela desapareceu sem deixar rastros. Inicialmente, a família Orlandi pensou que poderia se tratar de um atraso, talvez algum imprevisto que mantivesse Emanuela fora de casa por mais tempo do que o normal. No entanto, conforme as horas passavam e ela não retornava, a preocupação aumentou, e um boletim de desaparecimento foi registrado. A polícia de Roma começou a investigar, mas desde o início enfrentou dificuldades para encontrar pistas concretas que pudessem indicar o paradeiro da adolescente. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento, começaram a surgir chamadas misteriosas, que adicionaram uma camada de complexidade ao caso. Homens anônimos ligavam para a família Orlandi e para a polícia, alegando saber do paradeiro de Emanuela. Alguns diziam que ela havia sido sequestrada e exigiam resgates. Outros sugeriam que ela estava sendo mantida como refém para pressionar o Vaticano a interceder em questões políticas.
A maioria dessas chamadas, no entanto, era vaga e parecia apenas confundir mais a investigação. Uma das teorias mais notórias que surgiram ao longo dos anos envolveu o atentado contra o Papa João Paulo II em 1981. Mehmet Ali Aka, o homem que tentou assassinar o Papa na Praça de São Pedro, pertencia a um grupo extremista turco conhecido como Lobos Cinzentos. Em certo momento, alegou-se que Emanuela Orlandi havia sido sequestrada como parte de um esquema para negociar a libertação de Aka, que estava preso na Itália. Essa teoria, embora nunca tenha sido totalmente descartada, carecia de evidências substanciais e acabou sendo ofuscada por outras especulações. Outra linha de investigação sugeriu o envolvimento do Banco do Vaticano, o IOR, Instituto para as Obras de Religião, que na época estava no centro de vários escândalos financeiros. Segundo essa teoria, Emanuela teria sido sequestrada como uma forma de pressão sobre figuras poderosas ligadas ao banco, em especial o arcebispo Paul Marcinkus, que foi presidente do IOR. O desaparecimento de Emanuela seria, nessa versão, parte de uma rede de chantagens e retaliações entre o Vaticano e a máfia italiana, que estaria envolvida nos escândalos financeiros. A teoria mais perturbadora que surgiu ao longo dos anos foi aquela que sugeria que Emanuela havia sido vítima de abuso sexual por parte de membros de altos escalões do Vaticano. Em 2012, uma pista emergiu indicando que os restos mortais da jovem poderiam estar enterrados na tumba de Enrico Di Pedis, um notório mafioso italiano, líder da banda della Magliana, que controlava o crime organizado em Roma nos anos 1970 e 1980. Di Pedis, que tinha supostos laços com o Vaticano, foi enterrado em uma igreja romana, um privilégio incomum para alguém com seu histórico. A ligação de Di Pedis com o caso de Emanuela Orlandi foi baseada em informações de uma ex-amante do mafioso, que afirmou que ele estava diretamente envolvido no sequestro. Em 2012, as autoridades italianas chegaram a abrir a tumba de Di Pedis, na Basílica de São Apolinare, em busca dos restos de Emanuela, mas nada conclusivo foi encontrado. Mesmo assim, essa pista reavivou a ideia de que o desaparecimento da jovem estava diretamente relacionado a uma rede de corrupção que envolvia tanto o crime organizado quanto figuras proeminentes dentro da Igreja Católica. Outro ponto de mistério veio em 2019, quando os advogados da família Orlandi receberam uma carta anônima sugerindo que os restos de Emanuela poderiam estar enterrados em duas tumbas localizadas no cemitério teutônico, dentro do Vaticano. As tumbas pertenciam a duas princesas que faleceram no século XIX, e em julho daquele ano, as autoridades do Vaticano concordaram em abrir as tumbas. Mais uma vez, no entanto, nada foi encontrado, e a investigação pareceu atingir um novo impasse. Apesar das várias pistas e investigações, nenhuma evidência concreta do paradeiro de Emanuela Orlandi jamais foi descoberta. A família Orlandi passou décadas em busca de respostas, e o caso continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história contemporânea da Itália. A falta de clareza, a abundância de teorias conspiratórias e o envolvimento de instituições poderosas como o Vaticano e a máfia apenas contribuíram para que o caso se tornasse uma ferida aberta na sociedade italiana. Nos últimos anos, o desaparecimento de Emanuela também foi objeto de documentários e investigações jornalísticas, que reacenderam o interesse público pelo caso. O mistério que cerca seu desaparecimento é visto como um símbolo de algo maior, das sombras que pairam sobre o poder, a influência da máfia na sociedade italiana e o papel do Vaticano em situações obscuras. Para muitos, o desaparecimento de Emanuela Orlandi é mais do que apenas o caso de uma jovem desaparecida, é um enigma que aponta para questões muito mais profundas e perturbadoras sobre a natureza do poder e da justiça na Itália. A família de Emanuela, especialmente seu irmão Pietro Orlandi, continua incansável em sua busca por respostas. Pietro tornou-se uma figura pública na Itália, utilizando sua voz para exigir mais transparência e cooperação por parte do Vaticano. Ele acredita firmemente que o Vaticano sabe mais do que está disposto a revelar e tem feito campanha para que a Igreja Católica libere quaisquer informações que possam esclarecer o que aconteceu com sua irmã. O Vaticano, por sua vez, tem reiterado ao longo dos anos que está disposto a cooperar com as autoridades italianas e que não tem conhecimento de qualquer informação adicional que possa resolver o caso. No entanto, a suspeita de que altos membros do clero ou figuras próximas ao Papa poderiam estar envolvidos no encobrimento de fatos ou na própria execução do sequestro continua a assombrar o Vaticano até hoje.
Assim, o desaparecimento de Emanuela Orlandi permanece envolto em mistério e teorias, sem uma solução à vista. Mais de 4 décadas após o fatídico dia de junho de 1983, o caso segue como um dos mais obscuros e dolorosos episódios da história italiana, deixando tanto a família Orlandi quanto a opinião pública sem respostas definitivas sobre o que realmente aconteceu com a jovem de 15 anos. Diferente de outras organizações mafiosas italianas, como a Cosa Nostra siciliana ou a 'Ndrangheta calabresa, a Camorra é fragmentada em vários pequenos clãs, o que torna os conflitos internos constantes e muitas vezes mais mortais. Esses clãs controlam diferentes áreas da cidade e frequentemente entram em conflito quando um tenta invadir o território do outro ou disputar os lucros do tráfico de drogas, extorsão ou outros negócios ilícitos. A ausência de uma estrutura centralizada de comando, como acontece com a máfia siciliana, faz com que os clãs napolitanos tenham menos disciplina, mas sejam mais propensos à violência. O conflito mais marcante da recente história da Camorra começou no final da década de 1970 e teve seu auge nos anos 1990 e início dos anos 2000. O clã de Lauro, liderado pelo poderoso Paolo Di Lauro, conhecido como o Ciruso o Milionário, dominava grande parte do tráfico de drogas na área de Scampia e Secondigliano, bairros periféricos de Nápoles. O império de Di Lauro cresceu com a importação de grandes quantidades de cocaína da América Latina, que eram distribuídas para toda a Europa a partir de Nápoles. O clã de Lauro era conhecido por sua capacidade de organizar as operações de drogas de maneira empresarial, com uma rede de colaboradores e uma estrutura financeira muito bem definida. No entanto, a ascensão de Paolo Di Lauro ao poder também trouxe inimigos. Na primeira metade dos anos 2000, um conflito violento começou a se desenrolar entre Di Lauro e um grupo dissidente formado por ex-integrantes de seu próprio clã, que se rebelaram contra seu comando. Esse grupo ficou conhecido como os Ossessionisti ou os Secessionistas, e a guerra entre os dois lados provocou uma onda de assassinatos em Nápoles e suas periferias, tornando a cidade um dos lugares mais violentos da Europa naquele período. A faida entre o clã de Lauro e os Secessionisti teve momentos particularmente brutais. Entre 2004 e 2005, mais de 100 pessoas foram mortas, muitas delas em execuções públicas nas ruas, diante de testemunhas. Os assassinatos eram frequentemente realizados à luz do dia, e as vítimas incluíam não apenas membros dos clãs, mas também inocentes que foram pegos no fogo cruzado ou que tiveram a infelicidade de estar no lugar errado na hora errada. A guerra dos clãs de Nápoles não se limitava ao tráfico de drogas. O controle de outros negócios ilícitos, como a extorsão de comerciantes locais e o mercado negro de produtos falsificados, também estava em jogo. Além disso, a Camorra controlava vastas áreas de habitação pública e determinava quem poderia viver em certos prédios ou quem teria que pagar aluguel a eles. Em algumas partes da cidade, os camorristas eram mais temidos e respeitados do que a própria polícia. Paolo Di Lauro, que evitava aparecer em público e era conhecido por seu estilo de vida discreto, tornou-se uma figura quase mítica. Seu poder e influência cresceram tanto que ele foi comparado a grandes chefões da máfia de outras regiões da Itália. No entanto, sua insistência em manter um controle rígido sobre seus negócios, inclusive sobre seus antigos aliados, foi o que precipitou a revolta dos Secessionisti. Muitos dos ex-membros do clã de Lauro sentiam que não estavam sendo adequadamente recompensados pelos riscos que corriam, o que levou à cisão e, consequentemente, ao derramamento de sangue. As autoridades italianas tentaram conter a violência com operações policiais em larga escala, prisões e confisco de bens dos membros da Camorra. Em 2005, Paolo Di Lauro foi finalmente capturado, após anos fugindo da justiça. Sua prisão foi celebrada como uma grande vitória para o Estado italiano, mas teve o efeito colateral de provocar ainda mais caos entre os clãs, uma vez que a liderança do clã de Lauro ficou enfraquecida e outros grupos tentaram assumir o controle das áreas sob seu domínio. Entre os membros de destaque da família de Lauro, os filhos de Paolo também estavam profundamente envolvidos nos negócios criminosos da família. Um de seus filhos, Cosimo Di Lauro, assumiu a liderança do clã após a prisão de seu pai. No entanto, sua maneira de comandar foi considerada imprudente e provocou ainda mais tensões dentro do clã. Cosimo era visto como um líder mais impulsivo e violento do que seu pai, o que resultou em um aumento na brutalidade dos confrontos com os Secessionisti e outros clãs rivais.
A guerra entre os de Lauro e os Sicionisti não foi apenas uma questão de disputas territoriais ou econômicas, ela também refletia uma mudança nas dinâmicas internas da Camorra. A nova geração de camorristas, representada por figuras como Cosimo de Lauro, era menos disposta a seguir as antigas regras de respeito e hierarquia que haviam governado a organização durante décadas. Essa nova geração preferia métodos mais violentos e caóticos para alcançar seus objetivos. Ao longo dos anos, as autoridades italianas conseguiram realizar outras prisões importantes. Muitos dos líderes dos Sicionisti foram presos ou mortos, e o clã de Lauro também sofreu grandes perdas. No entanto, apesar dos esforços contínuos da polícia e da justiça, a Camorra continua a ser uma presença dominante em Nápoles. Os clãs podem perder membros ou líderes, mas rapidamente são substituídos por novos aspirantes ao poder, e a estrutura de negócios ilícitos permanece intacta. A guerra dos clãs de Nápoles continua a evoluir. Embora a fase mais sangrenta do conflito tenha diminuído após a captura de muitos líderes importantes, a violência esporádica ainda persiste. Novos clãs surgem, alianças são formadas e quebradas, e a luta pelo controle dos mercados de drogas e de outros negócios ilegais continua a alimentar o ciclo de violência na cidade. A Camorra, como muitas outras organizações criminosas, se adapta às mudanças no ambiente em que opera. À medida que o tráfico de drogas se moderniza e novos mercados emergem, os clãs napolitanos estão cada vez mais envolvidos em operações internacionais, colaborando com cartéis de drogas na América Latina e grupos criminosos em outras partes da Europa. Esse nível de sofisticação e interconexão internacional torna ainda mais difícil o combate à Camorra pelas autoridades locais. Ao mesmo tempo, a influência da Camorra na sociedade napolitana é profunda e persistente. Em muitas áreas de Nápoles, a presença do Estado é fraca ou inexistente, e a Camorra preenche o vácuo, fornecendo os serviços e proteção à população local. Esse ciclo de dependência é um dos fatores que perpetuam a influência dos clãs e dificultam a erradicação de sua presença. A guerra dos clãs de Nápoles é um lembrete sombrio de como a criminalidade organizada pode corroer as estruturas sociais e políticas de uma cidade e de como a violência, motivada por poder e dinheiro, pode se transformar em uma espiral incontrolável de destruição. O cenário da sua morte foi tão misterioso quanto sua vida, marcada por profundas conexões com o Banco Ambrosiano, o Vaticano e várias facções de poder político e financeiro, além de rumores de envolvimento com a máfia e sociedades secretas. A morte de Calvi foi inicialmente considerada suicídio, mas anos de investigações trouxeram à tona evidências que sugeriam que ele poderia ter sido assassinado. Roberto Calvi era o presidente do Banco Ambrosiano, uma das maiores instituições financeiras da Itália na época. O banco, no entanto, estava envolvido em uma série de escândalos financeiros que envolviam lavagem de dinheiro, fraudes bancárias e operações financeiras secretas com o Vaticano. Calvi, em seu papel como presidente, estava no centro de um esquema complexo de transferências de fundos internacionais que, em última análise, levaria à ruína do banco e ao seu próprio fim trágico. Em 1981, o Banco Ambrosiano começou a enfrentar graves problemas financeiros, com a descoberta de enormes buracos em suas contas. Uma parte significativa do dinheiro perdido estava ligada ao Instituto per le Opere di Religione (IOR), mais conhecido como Banco do Vaticano. Calvi tinha ligações muito próximas com o IOR e seu então chefe, o arcebispo Paul Marcinkus. As relações entre Calvi e o Banco do Vaticano eram tão intrincadas que muitos acreditam que o colapso do Banco Ambrosiano não teria ocorrido sem a participação ativa da Igreja Católica. À medida que o escândalo financeiro se desenrolava, Calvi foi condenado por violações cambiais e estava enfrentando uma pressão crescente tanto de autoridades financeiras quanto de aliados e inimigos nas sombras. Em 1981, ele foi condenado a 4 anos de prisão, mas apelou da sentença e foi libertado. No entanto, o cerco ao seu redor estava se fechando, e as preocupações sobre o colapso iminente do Banco Ambrosiano e as implicações legais começaram a tomar conta de sua vida. Durante esse período, ele também começou a temer por sua segurança pessoal. Em junho de 1982, poucos dias antes de sua morte, o Banco Ambrosiano foi à falência, com uma dívida estimada em mais de $1 bilhão. Esse colapso abalou o sistema financeiro italiano e gerou suspeitas de que fundos haviam sido desviados para contas secretas e organizações internacionais.
O Vaticano, em particular, estava no centro das investigações, já que uma parte do dinheiro perdido estava ligada ao IOR. Calvi, desesperado e temendo represálias de vários lados, fugiu da Itália, viajando para Londres com passaportes falsos. Ele estava sendo perseguido não apenas por autoridades italianas e britânicas, mas também por elementos muito mais perigosos, incluindo a máfia siciliana e a notória organização secreta P2. A loja maçônica P2, Propaganda Duo, era uma sociedade secreta italiana envolvida em inúmeras atividades ilícitas, desde operações políticas secretas até a organização de golpes de Estado. O grande mestre da P2, Licio Gelli, estava profundamente envolvido com figuras poderosas da política, negócios e crime organizado na Itália. Calvi, por sua vez, era um membro influente da P2 e estava envolvido em vários dos esquemas financeiros da organização. Ele sabia demais sobre as atividades da P2, do Vaticano e da máfia, o que o tornava uma figura extremamente perigosa para esses grupos. Acredita-se que ele foi morto para garantir seu silêncio e evitar que revelasse segredos que poderiam desestabilizar toda a elite italiana. Em 18 de junho de 1982, o corpo de Roberto Calvi foi encontrado pendurado sob a ponte Blackfriars em Londres, com tijolos nos bolsos e uma corda em volta do pescoço. A cena foi cuidadosamente montada para parecer um suicídio, mas desde o início, havia várias inconsistências. Calvi estava com uma barba mal feita, algo incomum para ele, e havia várias discrepâncias nas evidências físicas, sugerindo que ele não havia se enforcado sozinho. Os tijolos nos bolsos foram interpretados por muitos como um símbolo da máfia, especificamente dos maçons, já que o Blackfriars só pode ser traduzido como frades negros, um possível código relacionado a P2, cujo emblema também envolvia referências a pedreiros e maçons. Inicialmente, a polícia britânica concluiu que sua morte era um suicídio. No entanto, amigos, familiares e associados de Calvi nunca aceitaram essa versão. Sua esposa, Clara Calvi, afirmou que ele havia sido assassinado porque sabia demais sobre o envolvimento do Vaticano, da P2 e da máfia nos esquemas financeiros ilícitos. Com o tempo, evidências adicionais surgiram, sugerindo que Calvi foi, de fato, assassinado. Em 2003, após uma nova investigação, um tribunal italiano determinou oficialmente que sua morte foi um homicídio, embora os responsáveis nunca tenham sido identificados ou levados à justiça. Entre os principais suspeitos estavam membros da máfia siciliana, que supostamente estavam irritados com a maneira como Calvi havia administrado o dinheiro que eles haviam investido no Banco Ambrosiano. De acordo com algumas teorias, Calvi estava desviando fundos da máfia para outros propósitos, o que teria levado sua morte a ser ordenada como uma retaliação. Além disso, havia rumores de que a P2 também tinha motivos para silenciar Calvi, já que ele poderia expor segredos incriminadores sobre as operações da loja maçônica. Outro suspeito central no caso foi Flávio Carbone, um empresário italiano com conexões com a máfia e com a P2, que estava em Londres nos dias anteriores à morte de Calvi. Carbone foi acusado de envolvimento na morte de Calvi, mas acabou sendo absolvido por falta de provas. No entanto, sua presença em Londres e suas conexões com figuras suspeitas levantaram muitas dúvidas sobre seu papel no caso. As implicações da morte de Roberto Calvi são profundas e reverberam até hoje na Itália. Sua morte expôs o grau de corrupção e de ligações perigosas entre o mundo dos negócios, o Vaticano, a máfia e as sociedades secretas. O escândalo do Banco Ambrosiano lançou uma sombra sobre a Igreja Católica, particularmente sobre o IOR, e levou a uma série de reformas financeiras dentro do Vaticano. No entanto, muitos acreditam que o verdadeiro alcance da corrupção nunca foi completamente revelado. O mistério em torno da morte de Calvi continua a fascinar historiadores, investigadores e o público em geral. Embora tenha sido oficialmente declarado homicídio, os detalhes exatos do que aconteceu naquela noite em Londres ainda são objeto de especulação. Quem realmente matou Roberto Calvi e por quê? Qual era o papel da máfia e da P2 em sua morte? E até que ponto o Vaticano estava envolvido no escândalo financeiro que levou à sua queda? Essas são perguntas que, décadas depois, permanecem sem resposta. A morte de Roberto Calvi é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando dinheiro, poder e crime se entrelaçam no mais alto nível.
O caso é emblemático de uma era na Itália em que a corrupção estava profundamente enraizada nas instituições mais poderosas do país, e onde a linha entre o crime organizado e o governo muitas vezes parecia inexistente. Para muitos, a morte de Calvi foi um aviso sobre os perigos de saber demais e de se envolver em tramas que ultrapassam fronteiras e moralidades. Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália passou por um período de grande instabilidade política e social. O país estava emergindo de anos de fascismo sob Benito Mussolini e enfrentava uma profunda crise econômica e social. Em 1946, a Itália havia se tornado uma república, e o novo governo tentava se estabelecer e estabilizar a nação. Durante esse período, a Sicília, uma das regiões mais instáveis da Itália, estava imersa em conflitos entre diferentes facções políticas e criminosas. A máfia siciliana, conhecida como Cosa Nostra, tinha uma influência significativa na política e na sociedade, e a violência política era comum. A luta entre comunistas, socialistas e outras forças políticas se intensificava, criando um ambiente de tensão e hostilidade. Portella della Ginestra é uma pequena cidade localizada na região montanhosa da Sicília. Em 1º de maio de 1947, a cidade foi o palco de um massacre que abalaria a Itália e se tornaria um símbolo da violência política da época. #o evento. No Dia do Trabalhador, conhecido como Festa dei Lavoratori, Portella della Ginestra estava organizando um comício para celebrar a data e promover a unidade entre os trabalhadores. O evento era parte de uma série de manifestações e comícios realizados em várias partes da Itália para apoiar os direitos dos trabalhadores e promover a justiça social. O comício em Portella della Ginestra foi especialmente significativo porque reunia um grande número de pessoas, incluindo líderes políticos locais e trabalhadores de diferentes partidos políticos. A presença de um público tão diversificado refletia a importância do evento para a comunidade local e para o movimento trabalhista. Enquanto o comício estava em andamento, um grupo de homens armados, que mais tarde foram identificados como membros da máfia siciliana, atacou os participantes. Os atacantes estavam fortemente armados e haviam preparado uma emboscada para o evento. Eles utilizaram metralhadoras e rifles para abrir fogo contra a multidão, criando um cenário de caos e terror. O ataque foi brutal e indiscriminado. Os homens armados dispararam contra as pessoas de forma a causar o máximo de danos possível. O massacre foi rápido, mas devastador. Quando o ataque terminou, pelo menos 11 pessoas haviam sido mortas e mais de 30 foram feridas, incluindo mulheres e crianças. O saldo de mortos e feridos foi um reflexo da violência desenfreada que caracterizou o evento. Motivações e contexto do ataque. O massacre de Portella della Ginestra foi atribuído a uma série de motivações e fatores. A principal razão para o ataque foi a tentativa de silenciar e intimidar as forças políticas que estavam promovendo uma agenda progressista e comunista na Sicília. O evento ocorreu em um momento de grande tensão política, com disputas entre diferentes facções políticas e uma crescente radicalização. A máfia siciliana, que tinha uma presença forte e influente na região, estava particularmente interessada em manter o controle sobre a política local e garantir que seus interesses não fossem ameaçados por movimentos políticos que poderiam enfraquecer sua influência. A máfia via as organizações de trabalhadores e as figuras políticas progressistas como uma ameaça ao seu poder e ao seu controle sobre as atividades econômicas e políticas na Sicília. Além disso, o ataque pode ter sido uma resposta a iniciativas que visavam enfraquecer a influência da máfia na região. Os líderes políticos e os organizadores do comício eram vistos como uma ameaça direta ao poder da máfia e à sua capacidade de operar impunemente. O massacre foi, portanto, uma forma de assertividade violenta para mostrar que qualquer tentativa de desafiar a máfia seria brutalmente punida. Reações e consequências. O massacre de Portella della Ginestra teve um impacto profundo na Itália e na comunidade internacional. A brutalidade do ataque chocou a nação e destacou as graves questões de violência política e influência da máfia na região. O evento gerou uma onda de indignação pública e levou a uma maior conscientização sobre a necessidade de enfrentar a violência e a corrupção na Itália. Após o massacre, o governo italiano e as autoridades locais enfrentaram pressões para investigar o crime e levar os responsáveis à justiça.
A investigação foi complexa e desafiadora, dado o ambiente de medo e silêncio imposto pela máfia. Muitas testemunhas e pessoas envolvidas no caso foram intimidadas ou silenciadas, tornando a tarefa de reunir provas e identificar os culpados extremamente difícil. A máfia siciliana, que havia sido identificada como a principal responsável pelo ataque, enfrentou uma pressão crescente para enfrentar a justiça. No entanto, a natureza da organização criminosa e a influência que exercia sobre a sociedade dificultaram a eficácia das investigações e a aplicação da lei. Muitos dos responsáveis pelo massacre nunca foram identificados ou processados, e o caso permaneceu como um exemplo sombrio da capacidade da máfia de operar com impunidade. O massacre também teve um impacto duradouro na política italiana e na forma como a máfia era percebida e tratada. O evento chamou a atenção para a necessidade de uma resposta mais eficaz à violência política e ao poder da máfia, e levou a um aumento nas tentativas de combater a corrupção e a influência criminosa na política e na sociedade. #legado e impacto. O massacre de Portella della Ginestra permanece como um evento significativo na história da Itália e da Sicília. O ataque é lembrado como um exemplo trágico da violência política e da influência da máfia na região. O evento também destacou a luta contínua contra a corrupção e a criminalidade organizada, e a necessidade de uma resposta eficaz para proteger os direitos e a segurança dos cidadãos. A tragédia teve um impacto duradouro na forma como a violência política e a máfia são percebidas e abordadas na Itália. O massacre é um lembrete sombrio dos desafios enfrentados pelo país durante o período pós-guerra e das dificuldades em lidar com organizações criminosas poderosas e influentes. Portella della Ginestra tornou-se um símbolo da luta contra a violência e a injustiça, e o massacre continua a ser um ponto de referência para as discussões sobre a história da máfia e da violência política na Itália. A memória das vítimas e a luta por justiça permanecem como um legado importante, lembrando à nação a importância de enfrentar a corrupção e a criminalidade para garantir uma sociedade mais justa e segura.